Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, Lucas capítulo 13, Evangelho de Lucas capítulo 13. E como a gente está no início do ano ainda, né? Queria trazer uma palavra hoje para o seu coração. Queria falar dessa parábola conhecidíssima. Queria fazer uma aplicação diferente que Deus ministrou no meu coração. Você achou Lucas capítulo 13? Evangelho de Lucas capítulo 13. Vamos ler do verso 6 até o verso 9. Amém? Se você achou, podemos ler? Eu estou com a versão NAA, é a versão da nossa igreja aqui, né? Diz assim, ó. Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Verso 7, vocês podem ler? Então, disse ao homem: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor e ponha estrume. Se vier dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-lo. Vamos orar de novo. Senhor, nós lemos a Tua palavra nesta noite. Fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema da minha palavra hoje é plantados no lugar errado. Plantados no lugar errado. Queria perguntar para você aqui, se em algum momento da sua vida, você já se sentiu deslocado. Já aconteceu com você? Você tem a sensação que você está no lugar errado? Porque com o ano quando vira, qual a sensação que a gente tem? A minha vida está estagnada. Celebrando tem uma coisa muito legal, pastor Davi, chama-se inventário. É o retiro do celebrando. E eu convoco você a fazer o celebrando. Qual o legal do inventário? Porque você escreve acerca da sua vida. É muito legal quando você para pensar sobre a vida que você está vivendo, o estilo de vida, as conquistas, o que deixou para trás, o que deixou de fazer. Porque dá a sensação, às vezes, que a gente está estagnado. Parece que o tempo passou, o ano passou, mas nada aconteceu na nossa vida. Esse é o sentimento que muitas vezes bate na porta do nosso coração. E aí, quando nós fazemos a leitura desse texto, é muito natural que você pense dessa forma. Porque você pode estar num lugar que para todo mundo está bom, mas para você não está. Então você pode estar exercendo uma função, fazendo um trabalho que todo mundo aplaude, mas no íntimo do seu coração você não se sente confortável com aquilo que você está fazendo. E essa parábola fala exatamente sobre isso. O texto vai dizer, a partir do versículo 6, que certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ou seja, era uma figueira que dava figo, e a figueira, uma árvore alta e grande, estava plantada no meio da vinha. O que é a vinha? A vinha fala da videira. É uma planta que fica no alto, em cima de uma cerca, ok? E a videira estava lá, solitária. Porque esse é o sentimento, muitas vezes, irmão, do nosso coração. Às vezes é um sentimento, olha só, a gente pensa assim, minha vida não tem mais objetivo, eu não sei mais o que fazer, eu estou sozinho no lugar que eu estou morando. A gente começa assim a refletir acerca da vida, e aí você chega na conclusão que você está plantado no lugar errado. Esse é o sentimento. Evidentemente, se alguém plantou a figueira nesse lugar, eu acredito que a expectativa de quem plantou é que ela desse fruto. Mas a minha pergunta para você, pessoalmente, hoje, é se você está confortável no que você está fazendo, se você está satisfeito com a vida que você está levando. Porque, às vezes, o seu estilo de vida é bom para quem recebe algo de você, mas para você que está vivendo, não tem nada a ver com nada. Por isso que, lendo esse texto aqui, Deus ministrou isso no meu coração. A sensação que nós temos, às vezes, é que você está plantado no lugar errado. Lugar errado, você está plantado num lugar que é aparentemente errado. E se a gente for analisar aqui a parábola, o texto vai dizer que a figueira não deu nada, não deu fruto nenhum. Então, eu queria trazer para você aqui 3 aplicações desse texto aqui para o nosso coração. Primeiro, a figueira estava na vinha. É o óbvio do texto. A figueira estava onde, irmãos? No meio da vinha. Quando fala de vinha, não era um pé de uva, eram vários. Vinha era o coletivo de videira. E aí o verso 6 diz assim: e Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele tinha uma figueira plantada onde, irmãos? Na vinha, no meio da vinha. Tem uma versão que eu gosto que fala no meio. Eu não sei se você tem essa versão aí. A NAA não fala. Eu acho legal no meio porque dá a sensação que quem plantou colocou a figueira no lugar de destaque.
Porque Deus, quando coloca você no meio de algo, parece que todo mundo olha para você. Você está no meio. E aí o texto está dizendo aqui exatamente sobre isso, irmãos. Olha só, o propósito da figueira é diferente da vinha. Se você for estudar um pouquinho, o que você vai perceber? Figueira nasce em qualquer tipo de terreno. A vinha não. O cuidado da vinha é diferente. É uma planta muito delicada. Você tem aquela parreira, tem que cuidar da uva com toda a delicadeza. A figueira não. A figueira dava fruto o ano inteiro. E o texto está dizendo que certo homem foi procurar o fruto e não achou nada. E aí você sabe que um dos símbolos da igreja e de Israel é da videira e da figueira. Então, queria que você trouxesse isso aqui para a sua vida pessoal. Isso aqui se aplica para o seu ministério, para a sua família, para a empresa que você trabalha. Qualquer área da sua vida tem aplicabilidade. Porque você pensa assim, pastor, eu me sinto fora de... É um peixe fora d'água. Porque se você parar para pensar, a vinha com figueira não combina. O propósito era outro. E muitas vezes, esse é o sentimento do nosso coração. Porque parece que você está plantado no lugar, mas você está fora do propósito de Deus para a sua vida. E esse aqui é que é o ponto. Porque talvez para outra pessoa está tudo bem, para você não está. Por isso que você precisa entender que tem horas que a sensação é que a gente está plantado no lugar errado. Embora eu acredito que independente do lugar que você esteja, você está lá para dar fruto. Esse é o nosso objetivo, é frutificar nos lugares que Deus nos plantou. Mas também eu queria que você entendesse que às vezes o lugar que você está, você não está satisfeito. E aí para pensar direitinho, se de repente você está no lugar errado. Não é só esterilidade pela esterilidade, talvez o lugar que você está plantado, a insatisfação do seu coração, tem a ver com isso aqui, está fora de propósito. Porque você sabe que não se planta a vinha com figueira. Porque a figueira dá figo, a vinha dá uva. São coisas totalmente diferentes. Então eu queria que você refletisse sobre essa palavra. Porque o ano está começando. E provavelmente a gente faz escolhas ao longo do ano. São decisões que você toma. E a gente não para pensar que a decisão que você toma em janeiro vai reverberar ao longo do seu ano. Fevereiro, março, abril, até dezembro. Para quando você fizer o seu inventário novamente, você parar para pensar. Se decisões que você tinha que tomar, você não tomou. Ou se você permanece plantado num lugar onde seu coração está totalmente insatisfeito. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto aqui, irmãos, é que o dono da figueira, o dono da vinha, ele procura frutos. Versículo 6. Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Vindo procurar fruto nela, não achou. Ele veio procurar fruto. O que houve aqui, irmãos? Ele não achou. Verso 7. Então disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro nada. O texto faz que havia 3 anos que ele procurava fruto e não achava nada. O que ele achou aqui nesse contexto? Nada. Aí você pensa assim, mas o que eu estou produzindo? O produzir aqui na minha visão não fala só daquilo que você faz. Eu entendo nesse texto que o fruto fala daquilo que você é. Você produz aquilo que você é. Porque senão você pensa assim, você está fazendo uma opção de coisa, sua vida é produtiva, em parte. Porque talvez você pode estar fazendo uma coisa boa, mas não tem nada a ver com a sua identidade. Irmãos, olha só, a figueira produziu o quê? Figo. Qual a identidade da figueira? Produzir figo. Qual a identidade da vinha? Produzir uva. Então o texto está dizendo daquilo que nós somos. Produzir aqui é a consequência daquilo que você é você entender para que Deus te chamou. Porque o texto está dizendo que o dono da figueira e o dono da vinha, ele estava procurando fruto. E aí eu queria que você entendesse uma coisa. Porque Deus investe na sua vida. Irmãos, está vivo, ao meu ver, investimento divino. Deus investe na sua vida, Deus te dá tempo. Esse texto aqui, se você for analisar direitinho, fala da paciência e da bondade divina. Porque Deus espera que cada um de nós produza fruto. E você vai produzir exatamente aquilo que você se torna na presença de Deus. E às vezes, torno a dizer, o problema não é que você é improdutivo. Talvez você está plantado no lugar errado. É o lugar que não tem sido bom para você. Você está entendendo isso? Mas eu queria que você entendesse que nós temos a nossa responsabilidade. Qual a nossa responsabilidade? É a frutificar. O que não falta na Bíblia são textos que dizem para nós que nós precisamos frutificar na presença de Deus. Então talvez o solo é um solo errado, mas eu também queria que você entendesse a sua responsabilidade. Qual a nossa responsabilidade? É dar frutos.
Os frutos não têm a ver com aquilo que você está fazendo. Porque fazer, a gente faz muita coisa. Mas talvez o que você está fazendo, Deus não está sendo glorificado naquilo que você faz. O fazer tem a ver com aquilo que você se torna. É muito natural que os nossos pecados tenham a ver com o nosso interior, com as nossas paixões, com os nossos desejos, mas quando você se torna uma bênção na vida de alguém, tem a ver também com aquilo que você se torna diante de Deus. Então o texto está dizendo que o dono da vinha estava procurando frutos. O que Deus procura em nós, irmãos? Frutos. Em quê? Naquilo que você se torna como cristão. É a manifestação do caráter de Cristo nas nossas atitudes e nas nossas ações, independentemente do lugar que você se encontra. Qual a nossa missão? Diga assim, dar frutos. Qual a missão da igreja? Dar frutos. Qual a sua missão individual? É dar fruto. Nós damos um fruto coletivo, mas individualmente Deus espera um fruto de cada um de nós. Então o texto está dizendo, irmãos, que o dono dessa planta aqui, dessa árvore, ele esperava fruto. Mas às vezes o que acontece? Você pensa assim, pastor, eu estou no lugar errado, na missão errada, com a motivação errada, está tudo errado. Porque a nossa sensação às vezes é que está tudo errado. Por isso que hoje é bom a gente parar para repensar a nossa vida. Parar para pensar se de fato a nossa vida frutifica para a glória de Deus, ou se os frutos que nós produzimos são os frutos da carne. São frutos segundo o nosso desejo. Então, para a gente refletir. Em terceiro lugar, eu queria falar aqui do peso da inutilidade. Peso da inutilidade. Olha o versículo 7, diz assim, eu vou ler de novo. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro nada. E aí tem uma pergunta, portanto, corte-a, por que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Eu gostei da expressão inutilmente. Por que eu falo do peso da inutilidade? Porque às vezes é assim que a gente se sente. Porque se você tem a consciência que você está no lugar certo, você se torna uma bênção na vida de alguém. Mas se você pensa assim, eu estou no lugar errado, não está sendo bom para você, nem para quem está próximo de você. Hoje eu estava vendo no Google Imagem a figura da videira. Eu vi uma videira hoje de 90 anos, enorme. 3, 4 homens tinham que abraçá-la. Enorme. Você fica pensando, cara, se a figueira é daquele tamanho, a vinha que estava embaixo da figueira não estava recebendo sol. Porque você tem certeza e convicção, quando Deus está te usando, é bênção para a sua vida, mas você está abençoando a vida de alguém. Tem horas que você está fora do lugar que Deus deseja que você esteja. Não é bom para você e tem sido ruim para todo mundo que está próximo de você. O que o texto está dizendo aqui no final do versículo 7 é uma pergunta. Por que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Isso aqui, eu acredito que é um peso para nós. Porque talvez você está mirrado, você não cresce, e talvez você está impedindo que outro cresça, que está próximo de você. Quando você está na hora certa, no lugar certo, plantado por Deus, o que você faz é bênção para a sua vida, mas muito mais, irmãos, para quem está próximo de você. Você entende que a nossa função é frutificar? Quando nós frutificamos, isso abençoa o nosso coração. Agora, isso abençoa só a sua vida? Não, isso abençoa a vida de quem? De todo mundo. Se Deus me usar na minha família, vai ser bom para mim, mas vai ser bom para a Ana, para a Mariana e para a Juliana. Se Deus me coloca nos lugares certos, se eu entendo a vontade do Senhor para o meu coração, fica muito mais fácil disso trazer paz interior. Mas eu acredito também que não é só paz interior para mim. É entender que aquilo que você faz vai abençoando a vida de pessoas que se encontram ao seu redor. Então o texto está dizendo aqui, por que está ocupando a terra inutilmente? Então, se você está ocupando espaço, para pensar, se nesse espaço que você está ocupando, se você está gerando frutos, ou se a gente está entrando nesse caminho da inutilidade, é o que fala o final do versículo 7. Portanto, corte-a, porque ele está ainda ocupando inutilmente a terra. Ou seja, estava tirando a seiva da terra, mas não estava produzindo nada. E eu queria que você entendesse uma coisa, irmãos, porque Deus está nutrindo as nossas raízes. E eu queria trazer raízes também para a nossa vida espiritual, porque a base da vida é a nossa vida espiritual. Espiritualmente falando, a gente tem que estar sendo nutrido por Deus, no lugar que Deus te plantou, para que você seja uma árvore frutífera, gerando frutos para a glória de Deus, mas abençoando a vida de pessoas que se encontram ao seu redor. Ou às vezes, irmãos, a gente está no lugar que você não cresce, e a gente vai impedindo as pessoas de florescerem, porque talvez a gente está atrapalhando a vida de alguém. Então o texto fala do peso daquilo que é inútil.
Porque o texto fala de ocupar espaço no final do versículo 7. Mas é uma planta que ocupava espaço, mas que não dava frutos. E aí você percebe como é que Deus se preocupa conosco. Cada um de nós é uma árvore produtiva na presença de Deus. Você é uma pessoa produtiva. E se porventura você tem pensado que aquilo que você faz não está dando certo, se você para pensar que você está estagnado, então queria que você refletisse agora. Deus, eu estou plantado no lugar certo? Porque do contrário, peça para Deus mover a sua vida, Ele vai mover você para o lugar certo. Deus sabe como colocar você no lugar estratégico, Ele sabe como fazer, eu não sei, mas Deus sabe. Mas Deus não quer que você se torne uma pessoa inútil. Porque todo ser humano tem a sua limitação, mas eu acredito que nós temos as nossas virtudes. Você tem uma virtude, você tem um dom, um chamado e uma vocação para produzir frutos para a glória do nome de Jesus. Amém? Então, para que Deus te chamou? Para dar frutos. Então, essa é a nossa função. Não basta só você ocupar o espaço no ministério, na empresa que você trabalha, enfim, em todos os lugares. Lá onde você está, Deus vai ser glorificado através do seu testemunho de vida. Isso é o fruto que você dá, a partir daquilo que você se torna, quando você tem intimidade com Jesus. Você não consegue dar fruto longe da presença dEle. Mas nele, plantado nesse solo do Evangelho, você é uma árvore frutífera. Então você tem que ser frutífero onde Deus te plantou. Mas em último lugar, irmãos, eu queria falar da paciência de Deus. Porque como eu falei para vocês, essa parábola, de certa forma, ela aponta para a paciência divina, para a bondade divina. Aponta para isso. Diz assim o versículo 8. Mas um homem que cuidava da vinha, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, achei interessante, se não der fruto, o Senhor poderá cortar. O viticultor não queria cortar a figueira, o Senhor corta. Mas olha só, irmãos, esse texto fala da bondade divina, não fala? Você acredita nisso? Irmãos, eu acredito que Deus dá para nós novas oportunidades. O que Ele está dizendo aqui? Senhor, dá mais uma chance, mais uma oportunidade, um pouco mais de misericórdia. O dono da vinha queria cortar a figueira. O viticultor falou: não faz isso não, Senhor. Eu vou escavar. E aqui tem uma coisa, vamos no detalhe do versículo 8. Volta comigo no versículo 8, diz assim, ó. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda o que, irmãos? Este ano, mais um ano, 365 dias, esse ano. Até que eu escave, e aqui está o detalhe do texto. Eu escave aonde? Aonde, irmãos? Ao redor. E aí eu fiquei pensando nisso aqui, ao redor. Porque às vezes o que atrapalha você de dar fruto é o que está ao seu redor. O que Ele está dizendo aqui? A figueira estava aqui, não estava? Então, Senhor, não tira não, calma, não corta não. Mais um pouco da paciência. Porque, meus irmãos, por mais que você desobedeça a Deus, Deus é paciente conosco. Eu acredito que tem horas que nós testamos a paciência divina. Você percebe que o viticultor fala: Senhor, calma. Aí o texto fala: eu vou escavar, sabe aonde? Aonde que ele falou? Ao redor. Então, eu queria que você entendesse que se Deus tirar alguma coisa que está do seu lado, não fica preocupado não, porque talvez seja esse o motivo da sua infertilidade, da sua improdutividade, da sua inutilidade. Ele estava dizendo: Senhor, calma, espera esse ano, para a gente entender que muita coisa ao nosso redor talvez esteja atrapalhando a nossa vida. A sensação que eu tenho é que o problema estava na raiz. Porque esse é o grande problema, é a raiz. A raiz fala da nossa vida espiritual, fala do nosso interior, fala daquilo que somos. Então, olha só, o texto fala: deixa esse ano, até que eu escave ao seu redor e ponha estrume, adubo. O que é adubo aqui? Adubo é aquilo que nos fortalece. Adubo é aquilo que bota a gente para cima, que alinha a nossa vida. Irmãos, Deus deseja adubar o nosso coração. Eu só queria que você entendesse que Deus pode estar escavando ao seu redor, adubando. E a gente precisa entender que tem que ter uma reação nossa. A reação é nossa. Diante do agir de Deus, qual tem sido a nossa reação? A gente fica estagnado? Porque não dá para frutificar com o braço cruzado, a gente frutifica com trabalho. Mas eu gostei desse termo, escavar ao redor, porque muita coisa está ao nosso redor que Deus precisa tirar de nós. Não foi a árvore que tirou de si mesma, foi o viticultor que tirou de nós, que tirou da árvore. Então entenda que se Deus está tirando algo do seu lado, talvez para você é motivo de choro.
Você só não para pensar que pode ser o próprio Deus transformando você novamente numa árvore frutífera. Porque se você ler o versículo 8, versículo 9, você vê a bondade e a misericórdia do Senhor. Esse Deus é um Deus que tem paciência conosco. Talvez a nossa paciência com o próximo é muito curta, mas Deus é longânimo. Então o texto fala desse Deus que dá novas oportunidades. Então Deus pode estar trabalhando ao nosso redor. Cabe a nós agora o que, irmãos? Reagir. É a nossa responsabilidade. Entender que Deus está disposto a cuidar, a tratar, curar, tirar o que não é da vontade dEle, e cabe a você se alegrar com aquilo que Deus faz. Porque talvez o que Deus está fazendo, sem discernimento nosso, é tristeza para o nosso coração. Mas quando você entende que é o viticultor que está tirando, você se alegra. Porque você sabe que aquilo que Deus remove, Ele remove para que você volte a ser uma árvore frutífera na presença dEle. Não sei como é que você chegou aqui hoje. Quero dizer para você que o ano está começando. E o texto fala aqui que o dono da vinha, o viticultor, pediu mais um ano de misericórdia. Senhor, deixa mais um ano. E aí diz o final do versículo 9, se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, aí ele devolve a responsabilidade. O Senhor poderá cortá-la. Qual o final da história? Não tem. Essa parábola não fala como é que ela termina. Porque se você entender que essa figueira é cada um de nós, aí lembra aquele quadro da Globo, Você Decide? É você entender que se você for obediente à voz de Deus, Deus pode estar falando ao seu coração. Ele quer que você volte a ser uma pessoa frutífera. Deus quer colocar você de novo no lugar que você já esteve, talvez. Mas talvez hoje, nesse exato momento, você está plantado no lugar errado. E se você estiver plantado no lugar errado, o fruto que você está gerando não é para a glória de Deus, isso é fruto da carne. Então a mensagem final do versículo 9 é que o Deus a quem servimos é o Deus da bondade, da misericórdia, da paciência. E Deus te dá mais uma chance. Porque se você perdeu a esperança de quem é Deus na sua vida, Ele está te dando novas oportunidades para que você possa levantar a sua cabeça, continuar caminhando e pedir a sua misericórdia, para que Deus replante você agora no lugar certo. Tem lugares da vida que Deus quer tirar a gente com raiz e tudo, para que você seja plantado na casa do Senhor, como diz o Salmo 92. É você estar plantado no lugar certo, diante das oportunidades que Deus tem colocado diante de você. Como é que a gente faz isso? Discernimento e sabedoria. É a gente olhar para o céu e falar, Deus, orienta o meu coração, orienta a minha vida, dá-me discernimento, para que cada passo que eu der, possa ter a sua confirmação. Porque aquilo que Deus faz é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eu vou te convidar a se colocar de pé agora. Queria te fazer um convite aqui. O Ministério de Louvor já está aqui. Daqui a pouco a gente vai ter assembleia. Mas eu queria te fazer um convite aqui. Para você que visita a igreja hoje, precisa tomar uma decisão hoje. Deus quer plantar você no lugar certo. Deus pode estar escavando assim ao lado para adubar você. Você está dizendo, o que Deus tem tirado tem me doído. Não sinta dor, sinta privilégio. Tenha contentamento. Entenda que o Deus a quem você serve é o Deus da misericórdia, da graça, da longanimidade. Talvez se fosse eu nessa parábola, eu teria cortado na hora. Não, o viticultor pediu misericórdia para o dono da figueira. Espera mais um ano. Eu vou escavar ao redor, vou adubar. E se não der fruto? Aí o Senhor corta. Mas o texto fala, se der fruto, diz a NA, muito bem. Porque Deus quer que você dê fruto. O fruto vem dEle, tudo vem dEle. O caule vem dEle, a folha vem dEle, a sombra vem dEle. Você reflete aquilo que você se torna nele, quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida. É com Ele que você se parece.